Olá, partners do Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio especialíssimo, o Meeting Insights da terceira temporada. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores deste evento, que pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Hoje vamos falar sobre os bastidores da montagem dos episódios, o que de melhor rolou em cada edição. E como bônus especialíssimo, teremos convidados do mais alto nível, trazendo insights poderosos sobre o que vemos na terceira temporada. Isso mesmo, chamamos gente que participou na real das nossas edições e que agora voltam aqui para compartilhar o que aprenderam, o que aplicaram, o que funcionou e o que poderia ser dito. Aqui o papo é reto e a nossa vontade de passar a limpo mesmo todo o storytelling da terceira temporada. Olha só quem a gente chamou para fazer essa edição conosco. Aliás, deixa eu dar uma dica para você. Se você ainda não assistiu o Meeting Review da terceira temporada, que traz um resumo de cada um dos 8 episódios com frases marcantes dos participantes, não perca tempo, clique no link que a gente deixou na descrição. Ou, melhor ainda, explore o nosso canal e maratone toda a nossa terceira temporada. Vale muito a pena. Antes de começar o nosso Meeting Insights, um agradecimento mais que especial aos nossos apoiadores, as marcas que tornaram essa temporada possível. Brandil, Grupo Cobra Fix, CRM Educacional, Fundacred, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Moca Invest, Strix Educação, Avaliação e Projetos, SafeTech, parceira Premier do Google for Education e Unibolsas Brasil. Dito isso, deixa eu começar aqui o papo com a nossa diretoria, nosso mediador Júlio Borba. Seja muito bem-vindo ao nosso Meeting Insights. E aí, Júlio, como é que foi essa nossa terceira temporada aí na tua avaliação, desde a concepção e a execução dela? Fala um pouquinho aí para a gente, Júlio. Seja muito bem-vindo. Coisa boa, Fred, a gente poder fazer esse resumo de tudo, né? Desse nosso MBA em Gestão Educacional de Marketing e Finanças. Porque é o verdadeiro livro, amigo. Dá pra gente cobrar isso, hein? Dá pra gente cobrar isso, hein? Tá bom de a galera começar. Tem esse conteúdo todo gratuito, pô. Se inscreva lá no nosso canal, pessoal. Vamos lá, aqui, ó. Escreve, compartilha, comenta. Vamos lá, velho. E aí essa questão das temporadas são muito legais, Fred. É uma sequência lógica que vem brindando a cada vez com melhores temas, com melhores pessoas, com personagens que falam da sua vivência na educação, não é? Eu, logicamente, tenho uma cola, foram 8 edições, né? Escrevi aqui no meu caderno. E aí, sustentabilidade das IES com o Rodrigo Buier. Rodrigo Buier do aeroporto, falando o que ele sabe fazer, não é? E foi muito legal, porque... O popular, quem sabe, faz ao vivo ali na hora, né? Não tem ali foi a certeza disso, né? De como sabe do que ele está falando, né? Foi o melhor de tudo. Ele pedindo desculpa e a gente falando, cara, foi muito massa, porque ele falou muito bem, fora o barulho da moça do tempo chamando ele a toda hora, não é? Foi muito bom, né? Nosso amigo Hubert e o Maurício Della Gata colocaram a pimenta ali, não é? É como a gente sempre diz, o meeting tem essa coisa dos dois lados do balcão. E aí chega o Hubert, que é diretor da FAAP, dando um show de toda a experiência dele. O Hubert já passou em grandes grupos nacionais e internacionais, trouxe muita essência da educação.
Então, foi uma abertura com chave de ouro. E o Maurício, né, falando muito da parte do seguro, de tudo isso. Maurício, que tinha acabado de passar por uma fusão, crescendo, estava muito legal, cheio de expectativas muito boas, trazendo muitas novidades também. Então, assim, foi uma edição ímpar, foi fantástico. Essa edição, né, Júlio, a gente complementando o que você está falando aí, dessa preocupação de trazer os dois lados do balcão. Pô, essa edição teve 3 lados, né? Porque assim, o Rodrigo Buier trouxe a coisa assim do mercado, né? Na condição assim de quem atende várias instituições. O Hubert conectou, e lembra como conectou, né? Assim, ele já começou, acho que a primeira ou segunda fala dele já foi contando como é que é a experiência de inteligência de mercado que ele tem lá na FAP. Lembra disso? Uhum. Que está muito conectado com prática o que o Rodrigo na veia. trouxe. Exato. E aí, para consagrar a prática, a gente traz o Maurício com uma ferramenta prática, né, de sustentabilidade, que é o seguro. O seguro, num primeiro momento, se pensa muito na evasão, etc., mas naquele momento a gente falou também no seguro educacional como uma ferramenta de captação. Lembra que o Maurício trouxe alguns cases? Então foi uma edição muito bacana. A gente realmente começou com chave de ouro mesmo, né? E principalmente, Fred, a maior dor de 2020 foi realmente a evasão. Né? Então, assim, trazer soluções para isso, como a gente diz, a gente sempre coloca essa questão dos dois lados do balcão, mas não é uma venda. Não é? Ele estava ali mostrando a oportunidade das pessoas refletirem sobre o seguro educacional. Então, principalmente no momento que a gente estava saindo de 2020, que o índice de evasão foi estratosférico no mundo inteiro para a educação. E aí, Júlio, tem uma coisa também, falando sobre a concepção, né, da temporada. Normalmente, se a gente olhar para trás, o primeiro episódio, ele é um episódio que meio que baliza o resto, né? Então, as demais edições. Então, eu lembro bem, quando a gente montou isso, que falar sobre sustentabilidade tem muito a ver com isso que você está dizendo aí, que assim, saímos de um 2020 onde as coisas mudaram completamente no meio do ano, né? E aí, claro, tinha os desafios que a gente falou muito na primeira e na segunda temporada, desafios específicos de captação, de inadimplência, etc. Mas aí surgiu aquela coisa de, tá bom, mas como é que eu faço tudo isso deixando a instituição saudável, deixando a instituição sustentável? Então, um pouquinho dessas coisas meio que acompanharam todo o restante, né? Esse tema, assim, sustentabilidade das instituições, ele foi meio que um guia condutor, né, ao longo dessa terceira temporada, né, Júlio? Isso, e eu lembro até que o Buier veio com falas bem positivas, e tinha algumas pessoas que estavam sofrendo, estava doendo mesmo, né? Estava aqui doendo, que elas começaram a ter algumas críticas, e logicamente as respostas eram sempre, né, dizendo, bem, se você planeja, se você tem se você conhece todos os dados da sua instituição, se você conhece o mercado, se você conhece os seus concorrentes, não é? Logicamente, fica muito mais fácil. Então, assim, quando você trabalha com inteligência, tudo vai mais fácil, não é? E é como você fala, já partindo para um momento de segunda edição, não é? Onde entra a parte de crédito educacional. Ou seja, mais uma forma da sustentabilidade e da instituição ela se aliar e se unir ao estudante, que é o grande personagem de tudo isso que a gente faz na educação, né? Aí vem o Alex, não é, da Fundacred, e o More, do Semesp, também dando um show nessa parte de crédito educacional, de mostrando sustentabilidade, como fazer, não é? Eles entraram em minúcias de como fazer, de como agir, logicamente também de dois lados do balcão, não é? Um lado das instituições com o Mori e o outro, o Alex lá, falando muito das opções de ferramentas que ele tinha, não é, junto à Fundacred, e eu acho que isso também veio uma sequência muito lógica de tudo isso, por isso que eu falei lá no começo, é um MBA, isso aqui é um MBA que a pessoa faz, não é? Só está faltando no final certificar. Não dá ideia que senão vão pedir isso para gente. o Alessandro da Fundacred, ele, inclusive, já trazendo o gancho, assim, foi uma edição tão rica em trazer caminhos, né, assim, em apontar para onde a gente podia ir, que eu não sei se te lembra que numa fala do Alessandro, eu já interrompi a edição para anunciar a próxima. A próxima, lembra? isso a mesmo. Próxima, exato. E aí tem tudo a ver, né? Que a próxima já fala sobre equipes comerciais de alta performance. E aí, exato, assim, ou seja, aquilo que a gente vem dizendo, consolidar, não é de dentro para fora as instituições.
né? Malavolta, como sempre, um show à parte, né? Malavolta é um cara que a gente tem uma paixão por Malavolta, né? Nessa educação, Malavolta trouxe muita coisa, muitas riquezas. Malavolta também passando por um momento fantástico na vida, na carreira, na empresa dele, né? Também, logo depois, fazendo uma fusão assim maravilhosa. Malavolta está voando mais do que foguete, né? E aí, junto com a Indira, que trouxe uma prática também da realidade da instituição. Então, que isso é muito bom. Foi uma troca muito rica, não é? Foram momentos assim que a gente sabe, momentos que as instituições estavam buscando exatamente se preparar para captação e precisando performar junto à sua equipe comercial. Porque, como você falou, 2020 mudou tudo. 2020 Exato. Foi uma mudança gigantesca, inclusive na captação. Não só no contexto pedagógico, contexto acadêmico, mas tudo, contexto de gestão, contexto dos cuidados com evasão, contexto de estar ao lado do aluno. As instituições perceberam que o aluno não é somente um carnezinho no final do mês, não é? Eu sei que às vezes é duro a gente falar isso, mas é verdade, não é? E a gente passou a dizer, somos teu parceiro, não é? De uma forma comercial, muitas instituições achando que para captar aluno é só baixar preço. E aí a gente viu grandes grupos sofrendo também, tirando da sua própria carne para dar resultado, que depois sofreram mais na frente lá, porque são listados nas bolsas. Outras instituições cresceram, e o que aqui a gente mostrou, o Malavolta e a Indira mostraram que, trabalhando na equipe comercial, mostrando vários modelos de performance e principalmente de controle, eles conseguiriam resultados, não é? E esses resultados estavam, inclusive, no que o Buiê tinha falado antes, no que o Mori, o Alex, tudo isso já tinham comentado antes, não é? Está muito mais na profissionalização de toda a equipe. Exatamente, exatamente. Tudo é muito comum que assuntos que foram tratados, né, em edições mais adiantadas, eles remetam a coisas que a gente falou anteriormente e as coisas vão se encaixando. E aí, seguindo esse encaixe, depois de ter falado sobre equipes comerciais de alta performance, era o momento de dar um caminho de novo, né? Assim, trazer algo prático de quem vive, né? De quem está ali assim operando mesmo, falando sobre fluxo de caixa das instituições, que afinal de contas é um dos principais, se não for o principal termômetro de sustentabilidade da instituição de ensino, né? E aí a gente teve essa edição fantástica, a 4ª edição nossa aí da nossa temporada. Com a Franciele, o Caio Raia, né, nosso amigo e grande apoiador, e o Diogo, não é? Mas importante a gente frisar nesse momento e mostrando o sentido que a roteirização da temporada estava fazendo, não é? Muitas instituições sofrendo também porque tiveram que fazer investimentos que não esperavam, não é? Passando a ser híbrido, momentos às vezes entravam presencial, às vezes com uma turma reduzida, mas tinha que estar lá no EAD, teve investimento de EAD, e o caixa teve que ser usado, eu acho que quase na totalidade das instituições, para poder fazer investimentos nisso daí. Muitos processos correndo na época, né, Fred, junto ao Ministério Público, junto a tudo, dizendo que as instituições precisavam reduzir o preço porque estavam no EAD, enquanto que as instituições tiveram que fazer altos investimentos e tirar também de lá do caixa dela para fazer investimentos em tecnologias, porque não estavam esperando. Então, era o momento de botar na balança isso daí, e a Franciele colocou muito bem, ela falou de forma extremamente direta até, não é? De forma muito, muito direta, mas muito clara, não é? Mostrando que sim, a pessoa tem que ter todo um preparo no caixa, tudo, mas que era um momento mesmo de ter um cadeado no caixa e só fazer investimentos que realmente fizessem diferença para tudo aquilo que a instituição fosse fazer, não é? Não simplesmente fazer no comercial, fazer somente para captar aluno, mas fazer de uma forma geral, para manter a saúde da instituição. E aí, Júlio, como é que seguiu isso? Rapaz, além de venda, não é? Teve um lançamento de livro. Lançamento de livro, cara, né, cara? E de uma pessoa especial que mora no coração da gente, não é? Muito, professor muito. Miro, a gente tem ele é iluminado, não é? E quando ele fala sobre essa questão de evitar evasão, não é? Ele coloca de forma muito, muito bem feita que não adianta evitar evasão. A evasão já é quando já aconteceu o problema já está instalado, não é? Mas a gente tem que evitar, passar por etapas antecipatórias para evitar chegar no momento da evasão. E aí ele fala muito na manutenção dos estudantes, na permanência, a gestão da permanência é extremamente mais importante do que simplesmente evitar a evasão, porque a evasão já aconteceu.
E aí o Miro lança livro, dá aula, faz tudo que tem direito, né? Essa daí foi empolgante. Junto com ele tem o Hugo, não é? Lá do Rios, Grande onde Hugo parceiro também, nosso. parceirão nosso também, irmãozão, e aí Hugo que vem também com várias ações práticas da instituição. Então, mesma coisa, mesma sequência, vem o Hélio, não é, falando da Ana, não é, que é um robô, não é, e que trabalha com inteligência artificial e trabalha muito a parte de relacionamento. E aí a gente tem aquela história, né, que você fala sempre, que a gente sempre gosta de comentar, não é? Vem professor Miro, não é, que tem toda uma experiência de mercado, que atua com o mercado, com várias instituições. Hoje ele está em instituição, mas tem uma ampla visão de grandes instituições, não é? Vem o Hugo falar da experiência dele no mercado, não é? Em um mercado também, e principalmente no momento onde o Unirio está preparando sua evolução, ou seja, entrando no EAD nacional, uma instituição de Paulo Afonso que está entrando no momento de EAD nacional, não é? Que eu tenho a grande honra, inclusive, de participar desse crescimento do grupo, não é? E isso é muito bom. E vem o Hélio mostrando, olha, a gente tem aqui, quer crescer, se quiser crescer e com qualidade, mostrando um produto de inteligência artificial inteligente, não é? Onde tem um relacionamento mesmo, que a gente conversa com o robozinho, com a Ana, né? Que o Hélio desenvolveu com a sua equipe, e a gente tem a impressão que está conversando com a pessoa mesmo, né? Exato. E assim, só para contribuir com isso que você está dizendo, aí nessa edição, além da gente estar fazendo o lançamento de um livro, e além da gente ter trazido de novo, né, essa coisa dos dois lados do balcão, mas além disso, de um lado do balcão, do lado da instituição, a gente ainda conseguiu trazer os dois lados do nosso pilar de marketing e finanças, porque o professor Miro na parte financeira, administrativa, e o Hugo na parte de marketing. Então, me lembro que a gente teve assim conversas muito legais fazendo essas subdivisões, que eu acho que é isso que enriquece, né? Dá um molho, dá uma sustentação boa, né? E o Hélio, que também é professor, não é? Ele também mostrou questões estratégicas que foram muito além do que está lá com o seu produto, né? Como a gente diz, não é? A pessoa está ali, mas ela mostra conteúdo também, mostra que sabe do que está fazendo. Isso é importantíssimo, Fred. Isso mesmo. Bom, aí a galera achou, a gente estava anunciando, né, que a nossa temporada ia ter 5 episódios, e a gente veio com o coelho da cartola, ou 3 coelhos da cartola, né? A gente trouxe 3 edições extras para ajudar as instituições a terem um olhar para esse 2022, né? Então, eu sei que falar desafiador assim é um termo bem clichê, mas se a gente recuperar a sequência, né? Em 2020 ninguém podia imaginar as coisas que aconteceram. Aí tudo que aconteceu em 2020 trouxe os seus desafios para 2021, e todo o cenário de 2021, junto com tudo que vai acontecer em 2022 no ambiente externo, e eu estou fazendo esse link porque a gente vai falar sobre isso na nossa 4ª temporada, trazem aí um 2022, né? De uma série aí de reflexões que precisam ser feitas. E aí, Júlia, a gente não pensou numa edição, a gente pensou logo em 3, né? Começou já na alta, falando sobre o panorama do ensino superior, com ninguém mais, ninguém menos que Rodrigo Capelato, e ainda trouxemos a Emília, né? Como é que foi essa edição, Júlio? Rapaz, foi um debate fantástico, Fred. Assim, como você falou, né? 2022, a gente saindo de uma pandemia de 2020, onde houve um isolamento social do mundo, né? E aí entra 2021 para chegar um 2022 extremamente instável. Ano de Copa do Mundo, de futebol, ano de eleições presidenciais, talvez cada vez pior, não é? E mais suja, e mais feia, e com menos conteúdo, tornando o país cada vez mais instável, economicamente, socialmente, e, logicamente, a gente acreditando que a única salvação é a educação. Lógico, com todo esse time, né? Capelato, que é um gênio também dos dados, trouxe dados do panorama da educação, mostrando caminhos, mostrando toda aquela modelagem que pode dar certo, né? Mostrando os caminhos que poderiam dar certo. E a Emília dando um show, né? Emília fica falando com a gente que é tímida, a Emília é amiga pessoal nossa, fica dizendo tudo, e quando abre a boca, show, não é? Foi fantástico, uma interação com o Capelato, uma das melhores de todas, não é? Onde a Emília, com colocações perfeitas, Emília da SES de Caruaru, com colocações perfeitas que brindaram com chave de ouro essa edição sobre o panorama do ensino superior.
Exatamente. A gente fica falando Emília, né? Emília Pinheiro, né, da SES de Caruaru, uma instituição fantástica, contribui aí para o desenvolvimento regional, e fizeram uma edição maravilhosa. E aí, depois a gente falar sobre o panorama, né, a pergunta que vem, assim, acho que a pergunta mais fácil de ser feita é assim, tá bom, mas e aí, como é que eu capto aluno, né, nesse cenário, nesse ambiente? Aí a gente, de novo, traz 2 especialistas, né, Júlio, para ajudar, para a gente saber o que precisa para captar em 2022, não é isso? Pois é, e aí 2022, como a gente falou, aquela interrogação gigante, e ninguém mais, ninguém menos que Daniel Infante, não é? Com Léo Lourenço, da Faculdade Pernambucana de Saúde, nosso amigão do peito, irmão, e que lançou um livro agora, dando show, e um dos fundadores junto com a gente, né? Idealizou tudo junto com a gente, botou no papel tudo, depois não conseguiu seguir adiante, porque a vida, não é? Ele conta lá o livro dele, o que a vida, não é? O que a vida me ensinou também. Me ensinou também, e ensinou a ele a fazer escolhas, e logicamente ele fez a escolha da carreira dele, de tudo, que está brilhando e cada vez crescendo mais, né? Léo é um cara iluminado especial também. Mas que falaram de práticas importantíssimas também, não é? Não só práticas de captação, mas práticas de imagem, práticas muito importantes também do brand institucional, né? De ter uma marca muito sólida, de transformar essa marca, como a gente fala, numa captação espontânea só das pessoas visualizarem a marca. Que essa é um grande trunfo que Léo conseguiu hoje na Faculdade Pernambucana de Saúde, não é? Mas assim, também mostraram que cada um sabe muito, cada um do seu lado do balcão, mas cada um falando coisas importantíssimas para a captação de aluno. Foram insights maravilhosos. Eu lembro que nesse dia, Fred, eu anotei 3 páginas de um caderno de insights que saíam ali, eu colocando, e eu fazia, cara, genial. Foi fantástico. Eu lembro de 2 coisas, um de cada nessa edição que marcaram. A primeira é que o Daniel Infante, da Educa Insights, ele tem uma parceria muito legal com a BMS, e depois a gente vai conectar isso também, né, no próximo episódio, mas ele tem uma parceria muito bacana com a BMS, então eles fazem assim, webinars e tal, eventos no próprio canal do YouTube, onde ele apresenta pesquisa e tal. E eu lembro que naquele dia ele falou assim, Fred, eu vou apresentar aqui, ó, isso aqui, eu não apresentei isso aqui para ninguém, não apresentei isso inédito, nem lá na BMS, isso aqui é inédito. Ele apresentou um pedacinho ali, foi muito legal. E o Léo, ele cunhou para mim uma das frases assim que marcaram a temporada, né? Virou uma das frases dos nossos cortes ali, do nosso meeting review, que é assim, o Daniel fez uma palestra, né? Para quem não assistiu, se você quiser, vale a pena, assista lá, assista aqui, né? No nosso canal do YouTube. E aí a primeira participação do Léo foi assim: ele respondeu, ele devolveu com uma pergunta: e o que é a captação? A gente precisa definir o que é captação, né? Captação é brand, é outdoor, o que é exatamente? Então, assim, já deu o tom do que viria por ali, né? Léo é jogador, né? Meteu logo lá no ângulo, começou batendo no ângulo aos 2 minutos do primeiro tempo. Foi um negócio Exato. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, também já é uma feliz tradição que a gente tem de fechar os nossos eventos com a parceria que a gente tem com a Hopper, né? Uma parceria assim de propósito, uma parceria de visão, de querer contribuir com a educação, né? Cada um a seu modo. E a gente tem essa conexão aí com o pessoal da Hopper. O Paulo Pressi veio para falar um tema que eu já te falei, eu estava falando aqui nos bastidores, eu adoro essa palavra, que eu aprendi com ele, que é prospectivas para a educação em 2022, né, que é diferente de perspectivas, e a gente... Quem não sabe, vá pesquisar a palavra prospectiva, para ver como faz muito sentido. Ampla, né? Muito rica, exatamente. E aí, não satisfeitos, nós trouxemos o professor Celso Nisquier, presidente da BMS, reitor da Unicarioca, e um expoente aí desses movimentos todos. Inclusive, ele tem um livro que ele trouxe também, né? Assim, as informações do livro, é um livro que você pesquisar lá no site da BMS e está disponível para download, que fala sobre os quadrantes híbridos da educação. E aí, Júlio, assim, eu tinha até aqui a ideia de te perguntar, aquela pergunta até meio quase pueril, assim, qual é o episódio e tal. Eu estava te falando aqui nos bastidores, eu lembro desse dia que você realmente estava bem empolgado ali na condição de mediador, né, com esse debate em altíssimo nível que a gente fez, né, Júlio?
O horário da gente não coube naquele debate, né? A gente teve que Exatamente. aumentar o horário naquele dia porque foi empolgação mesmo. Assim, eu acho que tanto o Paulo sempre traz os dados fantásticos e ele refina de uma forma muito, muito bonita, com toda a sua, a gente costuma dizer, com toda a sua elegância, né? Ele coloca de uma forma assim fantástica esses dados. E ele já traz muitas soluções, ele já fala muito disso que vem adiante, não é? E o professor Celso, cara, foi surpreendente, assim, é um reitor extremamente diferenciado, é um reitor que tá ligado, extremamente ligado no para frente, no que vinha da educação para frente, ele realmente aprendeu muito com 2020, ele levou muitas lições e ele se reinventou. Tem uma frase do professor Jackson, que é reitor do Unirios, que ele diz, né? Em 2020, algumas pessoas não se reinventaram, elas se inventaram, não é? Porque tinha gente que não tinha noção do que era aquilo. E eu acho que o Celso deixou isso muito claro, né? O Celso, ele conseguiu mostrar que está conseguindo fazer dentro da instituição dele uma revolução, não é? Mas ele está conseguindo fazer isso ao lado dos estudantes. Ele se aproximou muito dos estudantes, ele passou a escutar muito. Talvez a grande lição de tudo isso foi exatamente isso, passar a escutar o estudante. E isso ele fez. A linguagem dele está muito fluida para os estudantes, não é? Antigamente que tinha aqueles reitores, né, de terno e gravata, tudo. Vem o Celso, o presidente da BMS, reitor de uma universidade, e dá um show de humildade e escuta ativa. Então, isso para mim foi fantástico também. Foi realmente um fechamento de uma edição de ouro, não é? É assim, porque todas elas mantiveram um nível altíssimo, mas assim, que realmente mostra que 2022, o que vem para frente, vai ser muito, mas muito melhor. O próprio meeting educacional amadureceu muito, né, nesse período. Nós conseguimos aceitar o digital de uma forma fantástica. Os patrocinadores conseguiram aceitar o digital e esse modelo de trazer conteúdo para as pessoas dentro das suas propostas de soluções. E, por final, a gente tem um brinde, né? A gente tem um fechamento maravilhoso com pessoas fantásticas e surpreendentes. Com certeza, com certeza. Foi incrível. Ele também trouxe uma frase muito legal sobre, falando que marketing digital é uma responsabilidade de toda a instituição, né? Isso também foi algo, o professor Celso, né, trouxe essa provocação e realmente a gente fechou com chave de ouro aí essa nossa temporada. Júlio, queria te agradecer a tua presença aqui nessa nossa análise, foi fantástico aí a gente poder dissecar tudo que aconteceu aí. Queria que você deixasse aí um recado final aí para a galera e já convidando o pessoal para a nossa quarta temporada, começa agora em abril de 2022, né? A gente vai trazer aí uma série, uma infinidade aí de bons temas e principalmente de profissionais relevantes aí do mercado educacional, né, Júlio? Fred, eu acho que assim, como a gente falou, nós tivemos a humildade de aprender muito, né, nesse período. A gente teve condições de refletir muito sobre todo esse processo educacional. Cada momento desse é realmente uma grande aula, melhor do que muitas aulas de muitas escolas, não é, que se arvoram como detentoras do saber. A gente tem doutores na prática. E eu acho que essa parte ninguém vai tirar. Não é? O mito educacional também só cresce, o mito educacional vem cada vez atraindo mais pessoas, mas de uma forma tranquila e de uma forma madura. A gente não tem a pretensão de fazer o maior, mas sim de sempre fazer melhor e cada vez a gente melhorando e formando parcerias, que eu acho que isso é o mais importante de tudo. Né? A educação está aí, amiga, a educação mudou muito, a educação, espero que daqui para frente mude todos os dias, não é? Que a gente tenha essas lições como a gente teve, que a gente entenda que a educação é o maior bem de todos e que 2022, 2023, 2024 venha para cada vez mais a gente melhorar. Inclusive, não é só antecipando, com nomes novos, com novas pessoas participando, com novos temas, não é? A gente não vai nunca manter nada igual. Eu acho que a gente tem que sempre evoluir. Se perdeu alguma edição, volta lá, porque todas as edições, inclusive, são extremamente atuais para esse momento. Estamos em 2022, quer assistir a edição 2020, 2021, assistam porque é extremamente atual. Você não vai deixar de perder nada e se começar a aplicar na sua instituição, certamente você vai ganhar muito mais.
Maravilha, Júlio. É isso aí. Assistam aí, curtam, compartilhem aí não só esse vídeo, mas todo o conteúdo que a gente disponibilizou no nosso canal, nas nossas redes sociais. Júlio, muito obrigado, grande abraço e até a próxima. Valeu. Bom, pessoal, continuando aqui com a nossa diretoria, agora vamos bater um papo com o nosso querido Luiz Paulo Bezerra. Lupa, seja muito bem-vindo ao nosso episódio, ao nosso Meeting Insights, né? A gente está aqui falando sobre essa terceira temporada online que nós fizemos no ano de 2021. Fala um pouquinho para a gente, Lupa, já te agradecendo aí pela presença. Fala um pouquinho para a gente como é que foi a montagem da temporada, a tua avaliação sobre a sequência de episódios. Seja muito bem-vindo, meu querido. Fala, meu amigo, eu que agradeço. Esse projeto que a gente tem aí há um tempo, eu agradeço demais a parceria. Cara, essa temporada eu achei que foi bem desafiadora para a gente, porque a gente passou um ano aí de pandemia, entramos no segundo ano de pandemia, então ficou aquela incerteza como é que o mercado educacional ia se posicionar, se o governo iria ajudar de alguma forma, como é que as instituições, principalmente as pequenas e médias, conseguiriam sair, né, já de um déficit de um ano atrás, né, de 2 semestres. Então, a gente quis montar, de fato, episódios e roteiros com que agregasse ainda mais tudo que a gente estava vivendo e o que poderia vir, né? Então, assim, foi pensado muito nos episódios que a gente montou, nos temas que a gente fez, nas pessoas que nós chamamos. Foi desafiador, né? Mas foi gratificante. Eu achei que conseguimos atingir nosso objetivo, sim, nessa terceira temporada e que vem a quarta. Com certeza, Lupa. Eu concordo contigo, né, quando fala sobre ter sido desafiador, porque, claro, se a gente analisar esses últimos anos que a gente vem vivendo, né, com o advento, a coisa da pandemia, claro que todos os assuntos que vão trazer os desafios da educação, eles vão ser desafiadores. Mas, de alguma forma, eu entendo o desafio assim que tu traz e eu queria saber assim, a tua percepção, se tu acha que é por aí, se tu viu isso contemplado na temporada, que é o seguinte, nós, de alguma forma, nós havíamos lá na primeira e na segunda temporadas, nós já havíamos passado um pouco sobre assim, aquilo que a gente chamou os principais desafios das instituições, né? Então, a gente já tinha falado sobre captação, a gente já tinha falado sobre inadimplência, enfim, a gente tinha falado sobre alguns temas importantes lá naquele 2020. Aí, 2021, ele chega com um desafios parecidos do ponto de vista dos títulos, né? Então, assim, a captação continuava sendo desafio, a inadimplência continuava, a evasão continuava, e um cenário que não era aquele de tudo fechado em 2020, mas também ainda não era uma volta a tudo que era antes, né? Então, de alguma forma, Lupa, eu não sei se dentro desse escopo assim desafiador tá um pouco disso, mas a ideia que me trouxe em alguns momentos era que além de trazer os temas que são importantes, a gente também meio que precisava construir juntos um caminho, né? Tu enxergou as coisas por esse prisma? Então, porque em 2020 a gente falou, a gente conceituou. 2021 nós falamos e vivemos isso aí, né? Então, tudo que a gente falou em 2020 foram projeções, foram conceitos, foi estudo de mercado, e quando a gente falou em 2021, a gente viveu, né? E nós começamos a entender como é que ia funcionar a coisa, né? Então, pronto, teve um tema que falou nessa terceira temporada que eu acho que todo mundo queria falar, que é a caixa da instituição. Como é que ficou o caixa? Porque em 2020, não vamos dar aula presencial, vai ser aula remota. Como é que eu vou me estruturar para aula remota? Como é que vai ficar meu caixa? Como é que vai ficar minha inadimplência? Em 2021 a gente viveu isso. Como é que eu vou fazer o aluno pagar se ele já está possivelmente desempregado? Como é que eu vou fazer ele pagar se ele está tendo uma aula remota? Como é que eu vou fazer ele pagar uma mensalidade se
ele está dizendo a aula remota eu não consigo aprender tanto como a aula presencial. Então, eu acho que a diferença foi que em 2020 nós projetamos tudo isso, com base, logicamente. Em 2021 nós vivemos e entendemos, né? E aí eu acho que todo mundo aprendeu. Ô, Lupa, é muito legal você falar aí sobre aprendizado, né? Porque é um dos nossos pilares a gente ajudar quem nos assiste, né, a levar coisas assim para a sua instituição, né? Eu queria te fazer, na verdade, assim, duas perguntas em uma, né? Queria que contasse para a gente assim qual ou quais dos episódios mais te marcou ou te marcaram, né? Se for mais de um. Assim, não só nesses, mas se tu lembra, se tu consegue relacionar algum aprendizado bem prático, assim, que tu tenha levado, algum insight novo, alguma coisa muito específica, muito prática que tu tenha levado para o teu dia a dia aí no Grupo Ser enfim, na tua gestão aí, né, dos teus desafios aí, Lupa. Olha, Fred, se eu for puxar a sardinha para o meu lado, foi o episódio de crédito educacional, né? O episódio de crédito educacional. Perfeito, perfeito. Mas, assim, o crédito educacional, na bem da verdade, continua sendo um ponto de interrogação, né? Porque as faculdades elas ficaram acostumadas a ter uma ajuda do governo federal, que foi a questão do FIES. Então, até então, não vai mexer nisso. O programa do FIES de 2021 já foi todo desenhado, perdão, 2022 já foi todo desenhado, então a gente sabe que não vai mudar, né? Mas o que me chamou bastante atenção, tirando a questão do crédito educacional, foram dois, tá? Foi a questão do caixa saudável, tá? E foi a questão do Miro, do livro do Miro. Eu acho que foram dois episódios assim que, pelo fato de eu mergulhar no crédito educacional, então quando eu falo de caixa saudável e quando eu falo de inadimplência, né? Eu acho que somou muita coisa para mim, particularmente. Realmente, esses dois episódios foram incríveis, mas tu lembra, assim, de algo, algum insight ou alguma coisa, assim, que você aplicou aí diretamente no teu dia a dia, vindo desses episódios? Olha, quando a gente fala lá a temporada, olha, quando a gente fala lá a questão do Miro, quando ele fala um pouquinho do livro dele, a gente toca no assunto do setor de Customer Experience, que é um setor que a gente aplicou aqui no grupo. Então, eu não tive nenhum tipo de conversa com ninguém, nenhum debatedor antes, e eles começaram a falar coisas que a gente começou a implantar aqui há um tempo atrás. Então, isso é muito gratificante, significa que a gente está no caminho certo, né? Então, por isso me chamou tanta atenção. Ô Lupa, para a gente fechar aqui, qual é a tua expectativa aí para essa nossa quarta temporada? A gente está ainda, né, nessa definição do cronograma, dos temas e tal, mas assim, o que que tu espera ver por aqui? O que tu está pensando em relação à proposta aí para esse novo ano aí que a gente vai abordar de 2022? Eu acredito que para a instituição de ensino, Fred, esse ano vai ser um ano de muita incerteza por conta que é um ano político, né? É um ano político. Então, a gente acaba sabendo que não sabe o que é que vai acontecer, né? Também é um ano que teve o crescimento EAD, a gente não sabe se esse crescimento vai manter, se vai dar uma estabilizada ou se vai cair, só subir por conta da pandemia, né? O EAD está 25%, daí 75% é presencial, mas ele cresceu bastante. Aí tem a revolução da tecnologia, né? A gente precisa também entender, porque hoje tecnologia está muito caro, porque todo mundo quer, então está muito caro. Então a gente precisa entender se isso vai continuar, principalmente para a instituição de ensino, porque a gente foi um dos principais que mais usaram, a gente teve que ter aula, né? Então, o serviço que a gente lida, você vê, é uma faculdade com 3.000 alunos, que não tinha. Como é que teve que fazer do dia para a noite? Por mais que tenha várias ferramentas. Então, isso foi. Então, acredito que tudo isso a gente deva debater em 2022 e, se Deus quiser, um presencial.
Maravilha. Vamos lá. Tomara que dê tudo certo. Lupa, obrigado aí pela tua presença. A gente vai seguir conversando, debatendo. Estaremos com certeza juntos aí nesse 2022. Valeu, meu amigo. Grande Eu que abraço. agradeço, meu amigo. Forte abraço. Bom, agora está na hora de chamar os nossos convidados, profissionais do mais alto gabarito do mercado educacional, que sabem do que estão falando porque participaram diretamente da nossa temporada e agora trazem aqui os seus insights sobre o que viram nos episódios. Roda aí as entrevistas que fizemos com eles. Alexandre, eu queria já começar te perguntando uma avaliação geral, né, sobre essa nossa terceira temporada que aconteceu em 2021 do nosso meeting online, né, os nossos webinars que aconteceram. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que parabenizar você ou vocês, né? Porque eu sei que você tem um grupo de pessoas que te auxiliam, que fazem parte da gestão do Meet, o próprio Júlio, Luiz Paulo Bezerra, se eu não estou equivocado, né? E Isso. foi muito positivo, primeiro, que ela não se concentrou num tema. Eu falava com você nos bastidores, é como se fosse um livro com vários capítulos. Cada capítulo interligando com o outro. Se falou de equipe comercial, de performance, se falou da questão de sobrevivência, sustentabilidade das instituições de ensino, se falou de inovação, enfim, se falou de uma gama de necessidades, a própria inadimplência, que fazem parte do dia a dia das IES e que uma foi complementando a outra. Então, é uma avaliação extremamente positiva, vocês são de parabéns, né? E que, na verdade, vem a cada ano que passa somando e agregando valor ao trabalho que vocês fazem de forma muito competente e de forma muito equilibrada. Pô, que legal, Alexandre. E muito legal esse ponto que você traz dos capítulos do livro, porque a temporada ela é pensada exatamente desse jeito, né? A temporada a gente tenta contar uma história que tem ali os seus capítulos, né? Que é cada episódio. E aí, dentro disso, é claro que quando a gente está lendo um livro, cada capítulo ele é importante para contar aquela história. Mas a gente, por vezes, né, a gente assim acaba se identificando um pouco mais com um ou outro capítulo. Teve algum episódio assim que tenha te marcado mais dos que você participou? Acho que se eu falar de um episódio somente, Fred, eu estaria sendo injusto. Mas algumas coisas me chamaram a atenção, Bruno. Tem uma frase, eu anotei algumas frases aqui, né? A necessidade é a mãe de toda a inovação. Se não falar a memória, foi o Rodrigo, né? Rodrigo, Né? isso. Outra questão, a questão da infidelidade. O que mais aconteceu na pandemia? Se, por um lado, para a instituição de ensino teve aquela mudança de forma repentina, temos que trabalhar de forma remota, para o público em geral, para os nossos clientes, teve muita crise, né? E o que aconteceu? Eu vou sair de uma instituição para outra por uma questão financeira. E aí vai lá, um dá mais desconto, outro dá menos, então teve muita infidelidade. Quer dizer, tem outra questão, como enxergar melhor o mercado? Quer dizer, você sair da sua zona de conforto, acho que foi o Hubert que falou. Então, todos os episódios tinham pessoas com expertise naquele assunto. Não foi apenas tratar um assunto, abordá-lo, mas sim trazer pessoas com qualidade, com expertise, né? O próprio Maurício falou, necessidade de olhar o que está gastando na permanência do cliente. Porque às vezes a gente está muito preocupado em captação, mas a gente esquece da retenção. Então, por isso que eu te falei, são vários episódios. Né? Faculdade que está à frente é que tem um leque de produtos para oferecer para o aluno, o que o Mori falou. Quer dizer, são várias alternativas. É desconto, é crédito, é facilidade no parcelamento. Dizer, aos poucos você tem que estar... teve, acho que foi o Alessandro do Fundacred, falando da necessidade de migrar do desconto para uma política de crédito, né? A questão da inadimplência, tornar a inadimplência em crédito, porque, obviamente, a inadimplência ela não está... Você tem o seu fluxo de caixa, a inadimplência está lá que alguém deixou de pagar. Então, você não pode contar com o fluxo de caixa aquilo ali. Pode fazer uma prévia, olha, a tendência é recuperar X% ao mês. Mas, quando você trata isso como crédito, você, de certa forma, consegue dar uma respirada. E aí tem que ter um trabalho muito bom com uma equipe, seja interna ou terceirizada, com muita qualidade, que conheça o segmento, né? Depois o Hélio falou num episódio, retenção tem a ver com motivação, né?
o Júlio Borba, que eu aprendi a respeitar e admirar, que é parceiro de vocês na gestão do MIT, a educação passa a ter agora diversos caminhos. Realmente, né? Isso a pandemia trouxe. Nós tínhamos antes o presencial, se falava que até 2023 o EAD iria passar o presencial em termos de matrícula, acho que esse ano já passa, se é que já não passou, né? Mas, por outro lado, tem o semipresencial, que é um EAD misto com presencial. Então, tem vários caminhos, novos cursos surgindo, nova realidade. Ontem mesmo eu estava vendo um material na internet sobre as profissões de 2030, e praticamente nada tem hoje. Então, o mundo está mudando, a educação tem um papel importante na formação e capacitação das pessoas, né? O Rodrigo Capelato falou, nos deram uma carta branca para inovar, porque antes da pandemia, a IES não usava a tecnologia de forma tão intensiva. E, de fato, fomos obrigados a um renascimento, um ressurgimento, né? Depois do Daniel Infante, é momento de base nova e de converter a base antiga. Quer dizer, eu tenho que cuidar, eu tenho que buscar uma base nova, novos leads, né? Você que é da área comercial sabe bem o que eu estou falando, mas, por outro lado, não dá para esquecer a antiga. Não dá para esquecer a antiga, né? E até no próprio pós-graduação, olha a base que você tem para buscar uma conversão, né? Sem dúvida. Então, você tem que estar usando uma linguagem vulgar, um olho no peixe, outro no gato, mais ou menos assim, né? Exato. O Celso, a marketing digital passou a ser a função da organização. Olha que mudança, né? Então, como eu te falei, são vários episódios, né? Vários episódios. E vocês, a organização, você, o Luiz Paulo e o Júlio, a gente percebe a preocupação em acertar, a paixão que você tem quando fala, que transmite credibilidade. O próprio Júlio, eu iria trazer uma palestra dele, acabei não conseguindo por questão de agenda e tal. São pessoas que têm conhecimento, que têm paixão pelo que faz, se dispõem de uma forma muito envolvente para oferecer temas inerentes, coerentes e conexos entre si. Então, acho que se eu der os parabéns, eu estaria sendo injusto, até por tudo que foi apresentado de forma online, de forma gratuita, né? Se fôssemos fazer isso, qual o custo que teria para as instituições de ensino? Que muitas delas estão enxugando gelo hoje pela questão de mercado, né? A gente sabe cada vez mais o EAD tomando conta, e aí tem aquela história. Se eu tenho mais EAD, menos presencial, eu preciso de menos estrutura. Mas o que eu faço com as estruturas que estão lá? Eu não posso simplesmente quebrar uma sala e tirar ele pronto, não. Nem sempre isso é possível, né? Então, como é que eu faço com isso? Talvez até uma sugestão para essa temporada agora seria essa. O que fazer com as estruturas físicas existentes? Porque na época do FIES, muitas instituições aumentaram, construíram mais prédios, mais salas de aula, investiram em estrutura, e fazer o que agora? Será que todas as estruturas estão sendo usadas na sua plenitude? Outra questão, o professor. O professor é um agente de marketing também. Um bom professor chama aluno. Tem aqueles professores que são referência. Será que as instituições de ensino estão sabendo utilizar da forma correta? Né? Mas ainda, no momento que a gente vê cada vez mais grandes grupos tomando conta do mercado, ainda tem espaço para as IES familiares? Para aquelas IES de pequeno porte? Sim ou não? Então, são alguns temas aí que eu já aproveito aqui a minha fala como sugestão para ser desenvolvido. Eu sei que vocês vão buscar pessoas com qualidade, com expertise para dar aula para a gente a respeito desses temas, né? Que beleza, Alexandre. Perfeito, é isso, né? A ideia, um dos pilares, assim, do Meeting é a gente buscar pessoas de diferentes, a gente brinca, assim, né? De todos os lados do balcão, né? Então, a gente gosta, foi legal aí que você foi citando pessoas, assim, que são de instituições, pessoas que são prestadoras de serviço, né? Que também trazem, assim, uma visão muito, muito bacana. A gente teve realmente assim uma temporada bem plural, né, com pessoas assim, de diversas, com diversos olhares, né, para nos ajudar realmente a contar essa história. E com certeza eu ia fazer essa pergunta, mas você já trouxe assim de forma fantástica aí 3 excelentes assuntos, né, para essa nossa temporada. Então tem bastante coisa aí pela frente. Alexandre, queria agradecer a tua presença aqui no nosso Meeting Insights.
Queria que você deixasse aí um recado final e já aproveito para convidar, né, você e todo mundo que está nos assistindo agora, 2022, nossa quarta temporada começa, quarta temporada online, né? A gente tem também a segunda temporada do Meeting Cast acontecendo. A gente começa aí agora nesse mês de abril e contamos aí com a participação e presença de todos. Obrigado, Alexandre. Obrigado a você pelo convite, parabéns pela temporada de 2021. E agora o desafio é fazer uma, no mínimo, igual, que já não é fácil, né? Pela qualidade que teve, pela temática relevante e ampla, né, que foi abordada. Acho que agora o desafio é manter esse mesmo nível, essa mesma qualidade, com o comprometimento que vocês têm, com essa preocupação em oferecer temas que tenham a ver com o cotidiano das instituições de ensino. Então, parabéns a você. Eu tenho certeza que o maior beneficiado é o público que participa e que assiste. Maravilha. Muito obrigado, Alexandre. Professor Roberto Cavalcante, quase um sócio aqui do nosso meeting educacional, está com a gente desde o início. É uma honra muito grande, mais uma vez, lhe ter aqui para a gente fazer os comentários da nossa temporada. Seja muito bem-vindo ao nosso Meeting Insights, professor. Maravilha, Fred. Eu sou um entusiasta aí do mercado educacional e quando eu vejo ações como a que vocês tomaram alguns anos atrás, que a gente fez, se não me falha a memória, o primeiro evento foi aqui em Recife, no hotel lá na Praia da Boa Viagem. 2018. 2018, pô, já faz tempo, passa Vai rápido. fazer Foi 4 ontem, anos, né? Foi. E eu tive a honra de vocês me convidarem para eu ser um dos facilitadores lá de uma das palestras, e foi muito legal, um público bom. A gente só tinha esses eventos muito concentrados no eixo sul-sudeste, e vocês trouxeram um diferencial para cá, né? E como eu estou no meio dos amigos, no meio do pessoal que a gente que gosta tanto, se respeita tanto, isso fez com que a gente se tornasse sócio carteirinha, com cartão de fidelidade e tudo, né? Então, depois muda aí o conceito aí para o meio digital, acho que aí abrange muito mais gente, aí vem de norte a sul desse país continental, e vamos debater coisa boa, vamos debater educação, só com esferas que estão aí sempre é muito bom participar. Então, eu sou suspeito para falar do meeting educacional, né? Muito legal, muito bom, um time de primeira qualidade, e não resta dúvida que todos saem ganhando quando termina uma temporada e já se fica pensando o que vai ter na próxima. Capaz de me perguntar já o que é que eu quero a gente já vai na próxima. A gente já vai falar sobre isso. Obrigado, Zé. Obrigado pela presença. A gente começa justamente, né? Hoje o nosso tema é a nossa terceira temporada, essa que foi composta aí por 8 episódios. Queria saber uma avaliação sua da temporada, né? Da terceira temporada, como é que foi aí, o que o senhor avalia, o que o senhor pode trazer aqui para a gente? Olha, Fred, e os colegas aí que vão nos escutar no nosso canal do YouTube, né? Eu acho que a gente teve 8 episódios muito bons. Lógico que dentro dos 8 episódios, dependendo da área de que cada profissional atua, tem as suas preferências. Eu gostei mais desse, gostei mais daquele e tal. Mas eu acho que o tema foi muito bem amarradinho nas 8 edições, procurando manter os debates quase que na mesma linha, com algumas pequenas diferenças, mas eu notei muito que o grande desafio das palestras e dos nossos palestrantes brilhantes era o desafio que a gente começou o ano passado, né? A gente veio de um ano extremamente difícil, 2020, não só para as instituições de ensino, mas principalmente para a humanidade de uma maneira geral, com essa pandemia aí, com essa Covid-19 que pegou todo mundo de calça curta, não escapou ninguém, grande, baixinho, rico, pobre, né? Não teve um que não sofresse ou que não sofreu alguma coisa. E foi um ano muito complicado, fez com que as instituições se reinventassem, né, rapidamente. Eu voltei até antes, eu voltei para 2020. E 2021 o tema de vocês foi muito assim, e agora? O que vamos fazer aí com esse novo mercado? Né? A gente já começou logo com a primeira palestra lá do Rodrigo Boé, com 2 caras debatendo também do mesmo naipe do Boé, que é o
o Hubert e o Della Gata, lá, o Maurício, a sustentabilidade das instituições, que todas sofreram violentamente, né? Já estamos sofrendo há bastante tempo com desemprego, né? Aí, para completar, tem pandemia em 2020. Desemprego, eu falo do mercado, isso afeta o aluno que paga as instituições particulares, né? Seja o programa que for, as bolsas diminuíram violentamente no fim do governo que antecedeu a esse. Esse governo também que assumiu também não pôde fazer muita coisa. Não vou entrar no mérito se podia ou não podia, mas a verdade é que os financiamentos públicos encolheram, né? Tirando a oportunidade de muita gente aí. E tudo isso trouxe muita dificuldade para as instituições. Então já começa assim. E a sustentabilidade da IES em 2021, como é que fica para 2021, para 2022? Aí o Rodrigo vai e dá um show, né? Dá um show, uns debates muito bons, procurando ferramentas e como você melhorar a sua sustentabilidade. Então, foi muito legal. Depois você vem falando de crédito adicional, de retenção, de captação de aluno. Então, foi tudo amarrado. E entre uma e outra, aí não vou entrar no mérito aqui, pode ser que eu preciso usar a cola, que eu não vou usar, mas tem uma colinha aqui. Entre uma palestra ou outra, você tinha os releases de mercado, o Capelato falando de mercado, dos censos, das informações, das tendências, o nosso amigo lá da Roper também, o Presser, né, também com dados bastante atualizados, bem dinâmicos. Então, aí é que eu digo, aí entra a preferência. Como eu gosto muito dessas informações estatísticas do mercado, são as palestras que mais me retêm assim, a atenção, né? Toda ela eu participei, umas mais ativas, outras mais ativas. Talvez por ser uma característica minha de gostar muito dessa parte de números, de estudar as tendências, mercado, essas coisas todas, eu acho legal. Mas o conteúdo do programa desse ano que passou, as 8 edições, foram 8 edições, todo mês tem uma, né? Começou em maio, se não me engano, né? Maio, e a gente vai até o final do ano, todo mês tem uma... Todo mundo já sabe desse mês qual vai ser o tema do Meet. Então, achei que vocês conseguiram fazer um mix muito legal, tudo muito voltado para o novo desafio do mercado, com a retomada das aulas presenciais. Aí, quando a gente está retomando, todo mundo já começando a dizer, opa, agora vamos voltar. Aí vem uma nova onda aí, trava tudo. O próprio INEP, o próprio MEC fica em cima do muro, solta aquela portaria no fim do ano, dizendo, olha, vocês vão voltar, mas se quiser, não precisa voltar, tal. Você se vira, faz o que tu quiser, né? Aí tem IES que voltou, tem IES que não voltou, continua no presencial. Esse começo de ano atípico, né? O atraso aí nos Enems da vida, no resultado para o pessoal se inscrever no SISU, mudou até o ciclo de captação, né? Nosso. Então, a gente era para estar agora exatamente no auge do Brasil. Depois do Carnaval, começa o ano. Todo mundo matriculado, todo mundo estudando, a galera da captação já vibrando com as metas atingidas, outros chorando porque não atingiram as metas. Mas o Brasil mudou, nós vamos ter isso em março, vamos ter um março de guerra, no bom sentido, não a guerra europeia lá dos russos, mas vamos ter um março de guerra atrás aí dos alunos que não conseguiram se encaixar no ensino público, onde já se viu você está captando aluno novo no começo do ano, em março. A mudança de chave foi grande, né? O que vamos fazer em 2022? Exatamente. Esse Você é o me tema. Isso. Essa é a pergunta de agora. A pergunta do milhão. O que vamos debater em 2022? Sobre o que iremos falar em 2022, professor? Pois é, as consequências... Antecipe o senhor aí que tem esse cartão fidelidade aí, que é quase nosso sócio. O que a gente vai trazer aqui em 2022? Mas avisa ao pessoal que eu não tenho inside information não, tá? Não tem. Se eu tivesse aí, era bom, aqueles investidores de bolsa que têm informação privilegiada, aí esses ganham mais dinheiro do que os outros, né? São poucos, e é ilegal. Se pegar, vai preso. Então, como eu não quero ser preso, né? Mas eu acho que o 2022 é um ano desafiador por demasia para a gente aqui na instituição de ensino, porque apesar dos pesares que vão continuar, né? Infelizmente, a pandemia, se Deus quiser, diminuindo, mas continua, né? Instabilidade geopolítica no mundo dito civilizado, que interfere em todo mundo.
E a gente tem um componente aqui, meu amigo, que nem tempero de comida mexicana tem, né? E a pimenta, lá não tem uma pimenta, eu gosto de uma pimentinha, lá é tudo muito quente, muito caliente. A gente aqui Sim. tem eleição, não tem É. pimenta pior do que a nossa eleição geral aqui. Nosso temperinho caliente vai nos dar uma esperteza grande. Fica o desafio aí com o meeting, como Não, como anexar professor. isso aí nos debates, sem Ô, professor. enviesar. É. Né? O problema é que hoje enviesa demais. Mas é incrível, né? Realmente isso não é ensaiado, ninguém sabe disso. Até aqui entre a diretoria aqui tem algumas coisas que estão sendo guardadas aí as 7 chaves, mas eu já posso adiantar aqui, porque o senhor foi certeiro. A gente vai ter uma edição que vai falar sobre para fugir um pouco dessa coisa do debate político, né? A gente vai falar um pouco sobre os aspectos, ainda não como título, mas só para entender, e já fazer uma divulgação, né? Os aspectos do ambiente externo e interno, né? Mas muito mais o externo, porque o interno a gente sempre debate, né? O interno, que eu estou falando do ambiente interno do mercado educacional, né? Das instituições e tal. Isso tudo a gente sempre debate, é sempre o foco. Mas a gente vai ter uma edição especial para falar sobre o externo, né? Embora nós tenhamos tido também nas 3 edições extras que a gente fez, principalmente a última, que teve a participação do Paulo Pressi, da Roper, e do professor Celso Nisquier, presidente da BMS e reitor da Unicarioca, uma pessoa brilhante, fantástica. Eles falaram um pouco sobre isso, né? Sobre o que vai acontecer em 2022, tendo essa coisa das eleições, que eu acho que em termos de ambiente externo, eu acho que são 2 coisas. Uma já está meio posta, o senhor aí também falou e a gente também vai abordar, que é a coisa do retorno, né? Acho que isso tem um ano que nós estejamos aí debatendo e vivendo, acho, né? Acho que não é nem um debate, a gente já está vivendo um retorno, como que ele vai ser, os aspectos, bom, é isso que a gente precisa discutir, né? É isso que a gente precisa colocar em perspectiva. E a segunda coisa é esse a pimenta, né? O caliente aí que você falou, que são as eleições. Então, já fica aqui já estou antecipando aqui, pelo menos um dos episódios a gente vai falar sobre isso. E é inevitável, né, que a gente vai falar sobre isso em vários momentos, pelo menos até lá o final do ano, né? O desafio é não melindrar, né? E não fazer uma discussão política. Entrar no debate político, não. É um debate mais voltado para cenário, mercado, tendência, né? Professor, queria agradecer demais aí a sua presença. A gente teve uma análise muito bacana aí da 3ª temporada. A gente já falou, o senhor já me induziu a dar spoilers sobre a 4ª temporada. Sem ter combinado com você, né? Nada, não, zero, nenhuma combinação. Foi realmente porque teve uma sinergia muito grande aí entre as nossas falas. Queria lhe agradecer, não só pela sua presença aqui no episódio, mas pela sua presença com a gente desde o início do nosso projeto, e tenho certeza que a gente ainda vai estar juntos aí em várias outras oportunidades. Obrigado, professor, um grande abraço. Eu que agradeço, como sempre, a presteza de vocês, a simpatia, e estamos juntos sempre, né? Enquanto tiver projeto bom, a gente está procurando aprender e procurando contribuir quando é convidado. Maravilha. Valeu, Fred. Obrigado, professor. Grande abraço. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Professora Vandi, seja muito bem-vinda ao nosso Meeting Insights. E eu queria já começar lhe perguntando a sua avaliação sobre a nossa 3ª temporada do Meeting Online. Boa tarde, Fred. Um prazer estar com vocês. Te agradeço muito o convite. Eu sou realmente uma daquelas que fica lá, né, assistindo tudo que é possível. Infelizmente, não todos, porque seria maravilhoso poder assistir todos, participar, com perguntas e tudo mais. Mas, primeiro, eu queria dizer o seguinte, o meeting educacional
marketing, finanças, gestão, é uma coisa muito importante, gente, muito importante, o trabalho é maravilhoso, quero cumprimentar a equipe, patrocinadores também, e vamos tocar isso, porque foi muito boa a terceira edição, assim como a primeira e segunda, e ele é muito importante para as pequenas instituições. As pequenas instituições que não têm toda a informação de um grande grupo educacional e que têm oportunidade de contato com profissionais excelentes, né? Do mercado acadêmico, econômico, educacional, financeiro, marqueteiro, educacional, enfim, é maravilhoso. Isso agrega muito, muito, muito. Eu acho assim, eu pude assistir algumas coisas e marquei até alguns nomes assim interessantes, além, é claro, dos dois profissionais que fazem a mediação, o Júlio e o Luiz Paulo Bezerra, que são fantásticos, fazem com perfeição, né? Sempre conseguem fazer um arremate, assim, uma síntese do mais importante. Parabéns a eles também, né? Mas, assim, teve muita coisa bacana. Vocês falaram de temas importantíssimos, né? Eu lembro de um que fala do Paulo Prece, né? Quando falava de visão ampla de mercado, fala de mercado, e que é muito bom, né? Porque o mercado teve uma reviravolta nesses 2 últimos anos, assim, enorme. Foi uma virada de chave e nem todo mundo virou essa chave. Dentro dessa análise, teve algum episódio ou algum, sei lá, os que mais lhe chamaram a atenção? O que mais lhe chamou a atenção, assim, para a gente fazer um recorte aqui? Tá. Eu gostei muito de uma fala do Daniel Infante, eu não lembro qual era o episódio, né, em que ele falou assim: pandemia acelerou muito os desafios, não é que ela mudou tudo, não. Ela não criou novos, né? Ela acelerou o que já tinha. Nada novo, ela acelerou os desafios que estavam pela frente. Essa frase eu anotei aqui porque eu achei fantástica. E era uma colocação toda dele dessa mudança, disso que a gente está construindo. Isso. O nome do episódio é O que você precisa saber para captar alunos em 2022. Para captar alunos em 2022. Mas ele foi bem enfático, ele foi bem didático, foi muito bacana. Foi. Marketing comercial, que é o que eu vou destacar como o que eu mais gostei no episódio, né, que falava do... O nome do episódio mesmo, não sei. Equipes comerciais de alta performance. Equipes comerciais de alta performance. Eu assisti inteirinho ontem de novo, por incrível que pareça, mas assisti no dia, participei, tal, fiz pergunta. E ele tinha 2 pessoas bem legais, um consultor, né, o Gustavo Malabota, e uma pessoa que é do dia a dia de comercial, e que a menina nasceu comercial até a raiz do cabelo. Ela é ótima comercial. É ótima. Indira Kitamura. Ela é excelente. Hoje ela já está aqui no Sudeste, viu, gente? Está dando consultoria. Ela é ótima. Então, assim, ela... mesmo. Porque ela fala o dia a dia dela, né? E ela, juntando o que eu ouvi de vários outros, quer dizer, isso que você falou do Capelato, eu anotei aqui do Capelato. O Capelato, por exemplo, extremamente... O Rodrigo é muito bom, né? Porque eu pus isso aqui, carta branca para inovar, que você comentou. Era o que eu tinha anotado aqui no meu. Não foi ensaiado, não vi as suas anotações. Tá vendo? Eu fui sozinha ontem a minha lição de casa e ele falou aqui, tá vendo? Olha, sintonia fina. Isso. Mas o que o Rodrigo trouxe de dados, porque o semestre, sem dúvida, é quem tem melhores dados no mercado, porque é muito organizado, já está muito profissional. O Rodrigo conseguiu fazer isso com o semestre, um orgulho para todos nós, mas, assim, são dados muito importantes para esses mantenedores que eu falei no começo, os mantenedores das instituições pequenas e médias, né? Porque esses precisam ouvir dados confiáveis, né? Até para fazer o seu planejamento estratégico do ano que vem, desse ano agora, né? Ele precisou ouvir aquilo ajudou muito para ele consolidar o planejamento. E o planejamento envolvendo, lógico, como você disse, todas as áreas. Mas a gente se preocupa muito com isso, sabe? A gente se preocupa muito com propiciar
principalmente que as pequenas e médias, né, instituições, que elas consigam, sabe, levar coisas para suas instituições que elas possam aplicar. Essa é mais do que um pilar, essa é quase uma obsessão nossa, entregar dados, insights. Por isso que a gente está fazendo isso aqui. Por isso que a gente está fazendo esse resumo, sabe? Todos os episódios, como você falou o nome aí, como eu gostei muito daquele que falava de comercial e que tinha uma pergunta bacana e fizeram uma certa associação marketing comercial, né? E algumas coisas falou do setor de atendimento, eu me lembro bem disso, como muito importante. Falou muito também de gente, certo? Perfeito. E falou, né, quer dizer, que os funcionários do comercial, do marketing, do atendimento, têm que antecipar os problemas. Não é esperar o problema acontecer. Ele tem que ter o ouvido atento, aberto, para antecipar o que possa estar acontecendo ou vir a acontecer. Isso também é fundamental, gente. Professor, para a gente encerrar, a gente já falou sobre, a senhora trouxe a coisa da tecnologia, né, como um dos assuntos a ser abordados. Eu queria saber, assim, que outros assuntos, agora a gente já olhando para a quarta temporada, tá? Para essa temporada que a gente está finalizando a montagem dela agora, para 2022. Além de tecnologia, quais são outros assuntos que a senhora gostaria de ver sendo abordados no Meeting? Então, deixa eu fazer um resumo rápido. Tecnologia abordada para uso de todo mundo. O TI, enquanto participante da instituição, a importância que ele tem e o comportamento de TI, que mudou. Vamos falar? Na marra teve que mudar em função da pandemia, porque todo mundo precisa de TI e fala muito com TI. Mas aquele TI que ficava lá em cima do pedestal e não descia, não pode existir mais. Então, eu gostaria de alguém que falasse isso, a relação TI com os departamentos e a postura de TI, facilitador, porque ele é um facilitador para todo mundo. E ele tem que correr atrás de inovação. Então, aí acho que dá 2 episódios bacanas. Eu gosto, sou fã de vocês, o trabalho de vocês é bacana, gosto muito, gosto de todos, acho que vocês são maravilhosos, vocês estão cumprindo um papel importantíssimo na cadeia da educação, tá? Que é ensinar, passar informação de boa qualidade e gratuita. Mas vocês trazem pessoas do mesmo nível, eu diria, mais especializadas no assunto, com mais vivência de dia a dia no assunto, que isso é muito importante para mim. A gente que está mexendo, está fazendo, é esse que pode agregar. Não é nem aquele que teoricamente conhece, já ouviu falar, mas é o que faz. O que faz é imbatível, gente. Tem muita gente boa no Brasil, ainda bem. A gente brinca, né, algumas coisas, mas também tem muita gente boa. E tem muita escola que está de parabéns com a pandemia toda, viu? Porque se superou. Até para a gente ver, assim, a gente viu que se superou, bateu mesmo a meta, fez tudo direitinho. Que maravilha. Né? No fundo, a educação é uma cachaça, né? A gente pode falar o que quiser, a gente não sai dela, né, Fred? Fala a verdade. É verdade. Professora, viu, convite. Obrigado aí por participar com a gente. Vamos estar juntos aí com certeza nessa temporada e nas próximas. Muito obrigado, professora. Grande abraço. Grande abraço. Poxa, que aula, hein? Olha quantos insights poderosos e aplicáveis na sua instituição de ensino. Essa foi realmente uma temporada incrível. Dito isso, finalizamos agora oficialmente a nossa 3ª temporada online e já estamos prontos para a próxima. Em 2022, teremos novos formatos, novos convidados e o mesmo compromisso: trazer conteúdo relevante para as instituições, contribuindo com a educação brasileira. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe e, o mais importante, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que virão nesse próximo ano. Esperamos por vocês na nossa 4ª temporada. Grande abraço, tchau!